Olá, sejam todos muito bem-vindos à parte 2 do vídeo 324, parte 2. Então tem a parte 1. Na parte 1, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, de ouvir, eu falo um pouco sobre o convite para essa tão importante ocasião, junto com as testemunhas de Jeová. No entanto, alguns têm questionamentos referente a essa ocasião. E aí é o que eu pretendo falar nessa série. Essa é a parte 2, que então eu falarei sobre o verdadeiro nome. Qual é o nome mais apropriado para tal ocasião? Qual data deve ser comemorada? Com que frequência? Bem, a princípio vamos falar sobre o nome. Alguns falam Ceia do Senhor. Da onde veio esse nome? Veja o que é dito em 1 Coríntios 11:20. Quando vocês se reúnem, não é realmente para tomar a ceia do Senhor. Nesse versículo específico, não há uma condenação à participação da ceia do Senhor. Na verdade, no contexto, está dizendo como realizar a ceia do Senhor de forma correta. Mas o que eu gostaria de pegar é que os verdadeiros cristãos, apóstolos, com o passar do tempo, diziam sempre ceia do Senhor. Então esse termo, esse nome é correto, é bíblico. No entanto, alguns falam refeição noturna do Senhor. Por que esse termo? Por que alguns usam esse nome? Veja o que é dito em Marcos 14:16. Então os discípulos entraram na cidade e encontraram tudo assim como ele tinha lhe dito, e prepararam a refeição pascual. Pouco antes de ser traído, nosso Senhor Jesus Cristo, junto com seus apóstolos, comemoraram a Páscoa à noite, por isso noturna, e tomaram a refeição pascual. Por isso alguns acham apropriado o termo refeição noturna do Senhor, porque naquela ocasião, após a refeição da Páscoa, eles também comeram e beberam naquela nova celebração. Celebração, alguns usam também esse termo, além de ceia do Senhor, também refeição noturna do Senhor, outros usam celebração da morte de Cristo, ou comemoração da morte de Cristo. Existe um problema, algo que seja um pecado falar ou usar esse termo? Bem, temos que lembrar o seguinte, embora alguns digam assim, como você pode celebrar a morte de alguém? Bem, a morte de Jesus Cristo foi o livramento da humanidade. Anjos, o próprio Jeová, ficaram felizes por saber que Jesus Cristo cumpriu a sua missão. O próprio Jesus Cristo se alegra de ter morrido em prol da humanidade e mostrado fidelidade a Jeová. Então, celebrar, na verdade, esse termo significa realizar uma cerimônia para relembrar algo de muita importância. Por isso, alguns usam o nome celebração da morte de Cristo, porque é o ato de realizar uma cerimônia para recordar algo importante. Então, não há nada antibíblico referente a isso. Mas o termo ceia do Senhor, refeição noturna do Senhor, celebração da morte de Cristo, seja como for, o momento é de suma importância para todos que ali estão reunidos para recordar momento importante que foi Jesus Cristo ter dado a sua vida em prol da humanidade. Mas qual é a frequência? Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano? Bem, para nós testemunhas de Jeová, nós entendemos o seguinte, que é realizado uma vez por ano, tendo em vista que, aí falamos sobre isso, eles estavam ali para uma ocasião que eles já costumeiramente realizavam uma vez por ano, em 14 do mês de Nisan. Toda vez, uma vez por ano, aquelas pessoas se reuniram para a Páscoa. E nessa ocasião, Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor, ou a celebração da morte de Cristo, ou a refeição noturna do Senhor. Bem, temos que recordar que naquela ocasião estava sendo realizada a Páscoa, que era a lembrança da libertação de Israel da escravidão egípcia, efetuada por Jeová em 1513 antes da Era Comum. E tal data era realizada em 14 do mês de Nisan, uma vez por ano. Por isso alguns comemoram uma vez por ano, até por causa da sequência. Eles comemoravam uma vez por ano a Páscoa, e a partir desse momento, uma vez por ano, poderia ser realizado tal ocasião. Então é basicamente isso que eu gostaria de passar
nessa parte 2 do vídeo. Na parte 3, eu gostaria de falar um pouco sobre os emblemas, o pão, o vinho, que representa. Vamos dar sequência nessa série? Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparecem na tela com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.